Fala galera, tudo bem? Hoje é o dia 17 aqui da nossa série, estamos avançando, hein? Acompanha aí. Não cai da cadeira não, é bastante conteúdo, mas você vai se preparar e você vai ser sério. Agora a gente vai falar de algumas operações específicas feitas com opções, tá? A primeira delas é o financiamento. Então imagina, por exemplo, que eu tenho algumas ações em carteira, tá? E eu quero ficar ainda exposto a essas ações, mas usar o dinheiro para outras aplicações. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho 100 mil reais lá em ações, eu quero usar, estou vendo outras oportunidades no mercado, mas não quero deixar de ter a exposição a essas ações. O que eu posso fazer? Eu posso vender as ações, então fico com a grana lá, os 100 mil reais, certo? Compro, por exemplo, se eu estou apostando na alta, né, então eu vou comprar uma call. Lembra que a call a gente viu lá na aula de opções, que quando você compra uma call, à medida que o papel vai subindo, o titular, né, que seria nesse caso, comprando a call, ele começa a ganhar dinheiro. Então, eu compro uma call dessa mesma ação, ela vai ser bem mais barata do que o papel em si, e eu uso a grana para outras aplicações, tá? Quando chegar lá no dia do vencimento da call, eu exerço ela, eu vou ter o direito de comprar, né? Eu exerço ela, já vou ter feito essas minhas aplicações aqui, ter obtido o rendimento delas, pego esse dinheiro das aplicações de volta, vou lá e exerço a call, volto até a minha carteira de ações como eu tinha no início e ainda consegui fazer outras aplicações aí no meio do caminho, tá? Então, olha só, imagina que eu tenho a ação da Vale valendo R$ 107 e eu tenho uma call, tá, dessa ação da Vale com strike de R$ 107,10. Essa call está valendo R$ 4,50 e o vencimento é para daqui a um mês. Então, vamos olhar para uma ação só para poder ficar mais fácil. Vamos dizer que eu tivesse uma ação só, R$ 107. O que eu podia fazer? Eu vendo essa ação, pego R$ 107, está no meu bolso agora. Gasto R$ 4,50 para poder comprar a call, ter o direito de comprar essa ação novamente agora por um pouquinho mais caro, R$ 107,10 daqui a um mês, e vou ficar com R$ 102,50 no meu bolso para poder fazer outras coisas. Faço as minhas outras coisas, no final de um mês eu recebo o que eu tive aqui dessas aplicações, tomara aqui com lucro, né? Para que aí eu possa comprar novamente a minha ação da Vale por R$ 107,10 no final de um mês. E ainda, o mais importante, se durante esse mês a ação da Vale tivesse valorizado, ela tiver ido para 110, 120, eu vou estar ganhando com a minha call aqui também. Então, eu não só mantive a minha exposição, não mantive a ação em carteira, mas eu mantive a minha exposição. Eu continuo ganhando dinheiro se a Vale subir. Beleza? Essa é a operação de financiamento. As outras duas operações são operações de volatilidade. Então, é aquele investidor ou operador que está apostando que o mercado vai sacudir muito, tá? Então, isso é feito de duas maneiras, tá? Com uma operação de straddle ou de strangle. Ele aposta em volatilidade, ou seja, o mercado vai ficar agitado e ter movimentos fortes. Não importa o lado, pode subir muito ou pode cair muito. Essas duas operações ganham tanto na queda quanto na alta, sendo esses dois movimentos tem que ser, esses dois movimentos não, né? Um movimento que acontecer tem que ser bem pronunciado, tem que ser acentuado. Se for só um pouquinho, pouca volatilidade, aí realmente aqui a operação é negativa, tá? O straddle, eu compro uma call e uma put, uma opção de compra e uma opção de venda, do mesmo preço de exercício, do mesmo strike. Então, olha só, lembra que quando eu comprava call eu começava a ganhar para frente e quando eu comprava put eu começava a ganhar para trás? Então, esse aqui fica o meu gráfico de ganho, ó, fica esse V aqui. Repara que se o mercado oscilar pouco, ficar só nessa faixa aqui embaixo, eu estou tendo prejuízo. E a partir desse valor aqui para frente eu começo a ganhar dinheiro e a partir desse valor aqui para baixo eu começo a ganhar dinheiro também. Então, eu preciso que haja um movimento forte para que eu comece a ganhar dinheiro, não importa qual o lado, se é para cima ou se é para baixo. E no strangle, eu vou comprar uma put e uma call, sendo que o strike da put vai ser menor do que o strike da call. E aí vai ser como se eu tivesse aberto esse V aqui e vou ter uma área flat aqui, né? Uma área horizontal aqui no meio. Então, nesse caso aqui, o mercado tem que oscilar mais ainda para eu poder começar a ganhar dinheiro. Só que, normalmente, nessa operação aqui, o custo de montagem da operação sai um pouco mais barato. Então, ele requer que o mercado oscile mais para você começar a ganhar, mas também a montagem da operação é um pouco mais barata do que em relação ao straddle, tá? Voltando e olhando a análise do gráfico aqui, eu vou começar a ganhar quando o mercado tiver passado desse patamar aqui do break-even em relação a call, ou tiver passado desse patamar aqui para baixo do break-even em relação a put, certo?
E a última operação aqui, não, a penúltima operação que eu quero mostrar para vocês é a chamada box de 4 pontas. Ela é uma operação de renda fixa usando opções, tá? O que isso quer dizer? Eu vou comprar uma estrutura de opções que ela tem um valor, por exemplo, R$1. Só que eu vou pagar mais barato por essa estrutura, eu vou pagar 94 centavos. Então eu vou ter um ganho de 6 centavos aí certo, líquido e certo, no dia do vencimento. Então ela é uma renda fixa. E é por isso que a tributação dela também é de renda fixa. Por quê? Porque se você fizesse uma tributação de renda variável, a gente vai ver mais para frente, para opções, se não for day trade, você paga 15% de imposto de renda. Mas se eu estiver usando opções de um mês, eu fiz uma operação de renda fixa de um mês pagando 15%. Agora volta lá na tabela da renda fixa que a gente viu no final da aula de renda fixa. Lembra que para aplicações até 180 dias era 22,5%? Então a Receita viu que estava deixando um pouco de dinheiro na mesa aí com essas operações. E aí por isso que ela colocou a tributação de renda fixa, mesmo você operando renda variável, fazendo uma renda fixa sintética, né? Você está produzindo uma renda fixa usando a renda variável. Voltando aqui, como é que é montado o box de 4 pontas? São 4 pontas, então eu vou comprar uma call ITM, lembra que a gente já falou sobre isso lá, e vender uma call ITM. Uma tem o strike 1 e a outra tem o strike 2. Esses são os dois strikes que eu vou trabalhar. Só que agora eu estava falando de call, vamos falar de put agora. Eu vou comprar uma put do strike 2 e depois eu vou vender uma put do strike 1. Então trabalhei com 2 strikes, com os 2 tipos de opções, call e put, e com as 2 operações, compra e venda de cada uma delas. Então dá 4 pontas. O meu valor investido na operação tem prêmios que eu estou pagando, que é quando eu compro a opção, né? Eu compro call e compro put. Eu pago o prêmio nessa situação, lembra? E tem prêmios que eu estou recebendo, que eu estou sendo lançador. Eu vendo call aqui e vendo call aqui. Então, quanto eu estou pagando nessa operação, ela é o prêmio da compra menos o prêmio de venda. Tá? Isso é o que eu gastei, o que eu desembolsei para montar essa operação. E o valor da estrutura em si é a diferença dos strikes. Então, o que eu tenho que conseguir aqui? Qual é o objetivo no box de 4 pontas? Que o valor investido, tá? Esse valor aqui, seja menor do que a diferença dos strikes. Como eu disse lá no início, se o meu valor investido for de 94 centavos e a diferença de strikes for de R$1, a minha estrutura vale R$1, mas eu paguei 94 centavos. Consegui pagar mais barato, levo ela para exercício, e aí eu vou receber R$1 lá no exercício, tendo pago 94 centavos numa operação de renda fixa e com uma taxa muito boa, tá? A última coisa que a gente quer falar aqui é de floor caps e collar, que são limites de taxa de juros. Então pensa numa empresa que, por exemplo, toma um empréstimo e ela quer colocar, ela capta, né, isso com uma instituição financeira e ela quer colocar um limite para essa taxa, tá, que ela vai pagar nesse empréstimo. Então isso é feito por meio de opções do tipo caps, tá, uma operação do tipo caps, que é um limite de alta para uma taxa de juros. Por outro lado, o banco que concedeu essa captação, ele quer colocar um limite de baixa, né, porque ele não quer receber um juros menor do que um certo patamar em que a operação dele começa a ser até dar prejuízo. Então, ele coloca a empresa, que é o limite de alta, que é o caps, e o banco, que é o limite de baixa, que é o floor. E quando é acordado as duas coisas na mesma operação, vamos dizer que essas duas mesmas instituições, tanto a empresa quanto o banco, fazem essa operação de captação e colocam um limite tanto de alta quanto de baixa, isso é chamado de collar. Ou seja, tem uma banda de oscilação ali da taxa de juros que não vai ficar nem tão ruim para a empresa, nem tão ruim para um banco. Então, eu vou ter um limite de máximo e um limite de baixa também, de mínimo. Hoje eu resolvi dar uma aliviada para vocês, não temos exercícios, mas não deixa a peteca cair não. Dá uma revisada, se ficou com dúvidas pode colocar aí nos comentários que a gente lê e responde. Não esquece de deixar o like no vídeo e vejo vocês no dia 18.